Meu nome é Laura Mendonça Duarte. Tenho 49 anos. Moro no Bixiga, em São Paulo. Um apartamento antigo com varanda estreita que pega o vento quando a madrugada limpa a cidade. Sou costureira. Trabalho de casa desde que fechei a pequena loja de tecido. Meus dias agora são agendados por máquinas de costura, café forte e atenção constante de quem vive com menos recursos do que deveria, mas teimosamente fiel ao lugar que chama de lar. Hoje, antes de contar tudo, quero que saiba. Estou falando de coisas que me custaram noites sem sono e que me doem até a pele. Se você gosta de histórias reais que apertam o peito, inscreva-se. Compartilho isso porque talvez alguém aí precise ouvir que não está sozinho. A casa, que é, no fundo, este apartamento em que escrevo, foi de minha mãe por 40 anos. É de madeira, com o assoalho que rende quando caminho, o cheiro de tempero que insiste em ficar nas paredes e a janela que dá para um ipê que floresce no final de agosto. Quando soube que meu filho Pedro ia à justiça gritar "essa casa não é sua", minha boca ficou seca, e tudo que eu consegui sentir foi uma mistura de incredulidade, medo e uma cólica persistente no estômago. A voz dele ecoou como uma traição antiga. Foi a voz do filho que eu amamentei, que eu levava ao estádio, que eu costurava camisetas até cair de sono. O que levou Pedro a me acusar? A história tem camadas que me perseguem. Um casamento que desfez, o homem que amei, Ricardo, e que deixou dívidas e promessas quebradas. Minha luta diária para manter o lugar em que tudo aconteceu. E, acima de tudo, aquele silêncio cortante entre mãe e filho que foi crescendo nos últimos anos. Eu sei que não sou perfeita. Faltou presença quando ele mais precisou. Fui dura demais, bati portas, também sofri. Mas não esperava que meu próprio filho levantasse a voz em uma tarde, despejando uma sentença quase judicial. Essa casa não é sua. Pedro não gritava só por uma casa. Gritava por abandono, real e sentido, por dívidas que o sufocaram quando era adolescente, pela influência do pai que sempre soube plantar dúvida em quem era fragilizado. Ele andava por aí com o rancor como se fosse um casaco. Quando encostamos, queimou minha pele. Naquele dia, cheirava a fumaça de churrasco na rua, o som do ônibus, e a minha casa parecia menor do que sempre foi. Um espaço agora marcado por algo que eu não conseguia controlar. O estômago embrulhou-me, as mãos tremiam. Eu tentei explicar, mas a palavra dele foi um portão batendo. Na sequência dos acontecimentos veio a intimação. Ele havia entrado com uma ação reivindicatória, reclamando que a escritura atual indicava outros nomes e que, pelo que ele apurou com o pai, o imóvel pertencia à família paterna. Eu, que sempre acreditei no meu papel de protetora, fui colocada do outro lado de uma acusação que cheirava a abandono e traição. A noite antes de entrar com minha defesa passei horas na cozinha, segurando uma xícara de café que já não me aquecia. Lembrei do cheiro da pia onde minha mãe lavava roupas quando eu era pequena, do som do rádio ligado numa manhã de domingo, pequenas certezas que, de repente, ameaçavam desaparecer. Se isso está ressoando com você, um like ajuda a espalhar essa história para outras pessoas que talvez precisem saber que confrontos assim não acontecem do nada. Não conto isto para que você escolha um lado, conto porque ainda dói. A primeira parte dessa história é essa: uma mãe sentindo o chão fugir quando o próprio filho a acusa, e o começo de uma batalha que nos levaria até o tribunal, onde um documento mudaria tudo. Eu ainda sentia o gosto metálico do medo quando comecei a procurar nos papéis antigos, nas caixas da mãe, por algo que provasse que aquele lugar sempre fora o meu porto. Cada envelope rasgado era uma faca. Cada memória, um nó na garganta. Quando fechei a última caixa e a arrastei até o balcão, o prédio cheirava a chuva que prometia cair. O vento trouxe de longe o barulho de uma escola, crianças correndo. Não sabia se o ruído me entrava como consolo ou como acusação. O relógio do corredor parecia me julgar. Foi nessa inquietação que decidi. Não deixaria que a acusação de essa casa não é sua ficasse sem resposta. Havia algo escondido entre as letras e carimbos que podia provar o que eu sentia. Mas ainda não sabia que o que eu encontraria mudaria não só meu destino, mas a forma como Pedro me veria, e como eu me veria diante dele. O dia em que fomos ao fórum amanheceu com um calor pegajoso de verão e uma sensação de véspera na garganta. Eu não conseguia dormir. Levantei às 4. Fiz café forte, acendi a luz da máquina de costura só para preencher o silêncio com um som conhecido. O apartamento estava cheio de papéis, o arquivo da minha vida. Cada documento era uma história de luta, recibos de reformas, notas fiscais de remendos, um contrato de compra e parcelas pagas com o suor que me custou noites sem sono. Lembro do cheiro do café, do sabão que minha mãe usava,
e da dor de quem precisa contar cada centavo antes de pagar a conta. Pedro saiu de casa sem falar muito. Havia uma calma tensa nele, o tipo de silêncio que antecede tempestade. Não parecia a mesma criança que eu embalava no colo, nem o adolescente que brigava comigo por ciúmes de amigos. O rosto dele mostrava as marcas de escolhas que eu não conseguirá impedir. No carro até o fórum, ouvi o rádio baixo. O ar-condicionado não dava conta do calor. Eu tentava puxar conversa. Pedro, vamos conversar depois, pode ser? Ele respondeu apenas, amanhã, mãe. E seguiu olhando para a rua como se buscasse alguma saída. Chegar ao tribunal foi como entrar num outro mundo, marcenaria antiga, cheiro seco de papel, passos no piso que ecoavam como martelos. A sala de audiência parecia menor do que imaginei. Havia outras pessoas, casais, senhoras com processos de família, advogados com pastas cheias. Sentei e senti meu coração martelar no peito, uma sensação física de panela de pressão que vai assoprar. No bolso do casaco, o envelope com os documentos que encontrei na caixa da minha mãe queimava como promessa. Não era só papel, era a memória de uma mulher que quis nos proteger. Lembrei, enquanto esperávamos, de noites em que Ricardo dizia que tudo daria certo, e de manhãs em que o telefone tocava para cobrar dívidas. Lembrei da vez em que tive que vender minha máquina industrial para pagar aluguéis atrasados, e de como as mãos tremeram quando assinei os papéis. Essas memórias me envergonhavam e empoderavam ao mesmo tempo. Cada queda foi também um laço que me prendia à verdade sobre quem eu era. O advogado que contratei, uma mulher calma chamada Ana, leu os papéis enquanto eu sentia cada palavra atravessar meu corpo. Ela havia encontrado uma escritura antiga, uma doação formalizada em cartório, e um testamento particular, manuscrito por Ricardo, que prometia reparar um erro. Eu não acreditava que Ricardo, com sua arrogância, fosse capaz de escrever algo assim. Mas lá estava. Se isso for lido em juízo, pode alterar o rumo, disse Ana, com a voz de quem já vira pessoas se desmoronarem no banco das testemunhas. Você está preparada para isso, Laura? Eu não podia ter certeza. Estava preparada para perder. Nunca imaginei estar preparada para expor minha dor. Mas havia algo mais. A ideia de que Pedro pudesse, finalmente, ouvir uma verdade que ele jamais quis ouvir. O barulho de passos aproximando trouxe o juiz, um homem com olhos que pareciam pesar as palavras antes de pronunciá-las. Ele pediu calma. Eu tentei respirar fundo e lembrar quem eu era. Uma mãe que apenas queria preservar uma casa que guardava lembranças mais antigas que as brigas. Quando comecei a falar sobre como a casa foi adquirida, sobre o dinheiro que veio da venda da kitnet da minha mãe em Salvador, sobre noites cortadas para pagar prestações, senti que minhas palavras pesavam. Pedro me olhava com uma mistura de raiva e confusão. Eu sabia que as palavras não apagariam as feridas, mas havia algo no envelope que a Ana segurava, e que eu não tinha coragem de abrir sem testemunhas, um documento que poderia, ou me liberar, ou precipitar mais dor. Antes que o juiz chamasse a audiência, outra voz fez um comentário baixo. Se isso está batendo com você, deixe um like. Histórias assim precisam ser ouvidas. A estranheza da sensação, misturar tribunal e audiência online, era um lembrete cruel de como nossas vidas, hoje, se expõem. O juiz começou a falar, ecoando palavras sobre propriedade, posse e direito de família. Quando ele pediu que trouxéssemos os documentos, senti as mãos suarem. Pedro, ali, respirava curto. Eu não queria que aquilo se tornasse um espetáculo, mas sabia que, se a verdade fosse para algum lugar, teria que ser ali, entre arquivos, testemunhas e um homem com o poder de decidir. A temperatura no cômodo parecia subir. Minha garganta secou. O juiz pediu silêncio. E foi nesse silêncio que eu percebi o som do meu próprio corpo se explicando. Batimentos, ar, a costura interrompida de uma vida que agora pedia reparo. O juiz ajeitou os óculos e chamou o artigo de praxe, aquela linguagem que transforma dor em processo. Ana, minha advogada, levantou-se com o envelope nas mãos. Excelência, trago um documento que pode ser relevante para a presente lide, disse ela, com a voz que eu já conhecia como firme e serena. Entregou o papel ao escrivão, que o repassou ao juiz. Eu sentia cada respiração como uma corda que me puxava para dentro e para fora do corpo. As palavras do meu passado, agora transcritas em tinta e carimbo, iam ganhar peso de lei. O juiz começou a ler em voz alta. A princípio, eram nomes, datas, um relato seco. Mas, no meio do texto, a cadência mudou. Era uma carta, manuscrita, de Ricardo. Uma confissão. À medida que ele lia,
As sílabas pareciam traçar as linhas do que eu havia temido e, ao mesmo tempo, aguardado em segredo. Declaro. O juiz leu, pausando, e eu senti que o chão pendia sob meus pés. Ricardo narrava, na letra que eu conhecia, que havia manipulado registros, que, nos anos de separação e brigas, ele havia transferido alguns títulos em nome de terceiros para proteger bens de processos, mas que, na verdade, a casa sempre fora adquirida com dinheiro da família materna, dinheiro que eu havia guardado e investido. Ele admitia ter usado o nome do filho em uma tentativa covarde de garantir vantagem em uma futura disputa. O tom do documento era de culpa e um pedido, não de perdão, mas de arrependimento em tinta. Se o que fiz trouxe dor, que sirva ao menos para reparar. Dizia a última linha. Pedro escancarou os olhos. A face dele foi ficando pálida, como se algo dentro dele esvaísse. O ruído do ventilador, o barulho dos passos, tudo foi encurtado por aquela leitura. Pessoas ao redor cochicharam. Eu ouvi um não pode ser alheio e discreto. O juiz continuou, como se não desejasse tornar ainda mais voraz o silêncio que ia crescendo. Quando terminou, havia uma espécie de suspensão no ar, aquela enormidade de coisas não ditas que, de repente, se tornam óbvias. Pedro não disse nada. Seu corpo ficou rígido. As mãos apertaram o tecido da cadeira até a pele dos joelhos ficar branca. Ele parecia um homem que receberá um soco e não sabia para onde recuar. A sala, que antes se movia com a rotina do fórum, ficou imóvel. O juiz olhou para ele, e a expressão do homem responsável por decidir sobre um monte de vidas entrou em confluência com a humanidade. Senhor Pedro, disse ele, vejo aqui uma confissão formal do Sr. Ricardo, seu pai, sobre atos de fraude documental e intenção de alguma forma, transferir direitos que pertenciam originalmente à sua mãe. Isto, claro, será objeto de verificação e impugnação. Havia, no tom, a promessa de investigação e a impossibilidade de consertar tudo com uma simples sentença. Eu senti as lágrimas amarrando a garganta. Não fui capaz de derramá-las. Aquela carta era uma lâmina dupla. Provava minha verdade e rasgava a história que Pedro havia construído com a raiva. Ele havia se apoiado no pai, no rancor, para justificar escolhas que, muitas vezes, foram dele também. Agora, diante de uma confissão pública, o lugar onde iria a raiva dele parecia não ter discurso. A pessoa que mais o influenciou estava ali, em tinta, confessando ter usado o nome dele como ferramenta. Pedro saiu do lugar, caminhou até a porta. Suas costas estavam curvadas, e ele deixou a sala com passos pesados, sem palavra, como se a surpresa e a vergonha tivessem heredado sua voz. No corredor, ele ficou encostado à parede, a mão no rosto. Eu me aproximei devagar. Pedro, disse baixinho, e a palavra ficou pequena entre nós. Ele não respondeu. Havia, em seu silêncio, muitas coisas que eu tentava não decifrar: humilhação, perda, arrependimento e, talvez, um amor ferido que ainda não sabia nomear. Alguns alunos de direito, que assistiam como observadores, saíram comentando baixinho, e uma delas me mostrou o celular, sugerindo que aquele momento chegaria a mais pessoas. Se está tocando você, comente, eu leio tudo, murmurou alguém. A frieza da era digital contrastou com a crueza do momento real. Um pai que confessou, um filho que ficou mudo, e uma mãe que, por fim, viu a verdade emergir como uma coisa dolorosa e, ao mesmo tempo, libertadora. O juiz pediu que registrassem a confissão e determinou diligências para comprovar a autenticidade do documento. Isso significava que o processo seguiria, mas minha essência, aquele núcleo de memória que dizia esta casa é minha, ganhou corpo jurídico. Eu senti uma mistura de alívio e culpa. Alívio por ter a verdade reconhecida em juízo, culpa por expor meu filho à vergonha. Sentia um frio na barriga que não era apenas de medo, era o frio de quem atravessa um limiar. Pedro saiu calado. O silêncio dele, agora, era a consequência de algo maior do que eu podia abraçar. E eu, no entanto, percebia que aquela leitura pública não apagava as dores, só as tornava visíveis. Saímos do fórum com o calor do sol como se fosse um sopro que tentava secar o que restava da chuva emocional. Pedro entrou no carro sem olhar para mim. O espaço entre nós era tão denso que parecia ocupar todo o banco traseiro. A cidade ardia. Os vendedores de rua gritavam ofertas. O cheiro de churrasco de pinho e café se misturava. Eu queria falar, dizer que a carta não anulava a história dele, que eu também havia falhado, que havia noites em que desejara ter sido melhor. Mas as palavras pareciam fracas diante do fenômeno do dia. Um homem que amei havia confessado.
As desculpas soavam vazias. Naquela noite, a casa estava estranhamente grande e pequena ao mesmo tempo. Caminhei pelos cômodos, tocando móveis que datavam de lembranças, a escrivaninha onde escrevi cartas de amor, o armário que salvava roupas em dias de festa. Sentei na cama e a respiração veio curta. Lembrei das ameaças de despejo, das promessas não cumpridas, do dia em que Ricardo empacotou as malas e disse que ia resolver as coisas lá fora. Em seguida vieram as memórias doces, Pedro chegando molhado da chuva, minha mãe cantando alto enquanto fazia café. Tudo isso formava uma colagem que a carta, por mais esclarecedora, não poderia redesenhar completamente. Pedro falou comigo apenas depois de alguns dias. Chegou tarde, sem jantar, e tomou de um gole o café que deixei na mesa. Ficamos em silêncio por muito tempo. Mãe, disse ele, num sussurro que parecia mais para si mesmo do que para mim. Eu me senti traído. Fui usado por quem sempre pensei que me protegia. Havia uma verdade amarga. Ele se sentirá manipulado. E a manipulação do pai havia sido revelada, mas a ferida estava ali, crua, aberta. Eu queria dizer, e eu também fui, mas temia que isso fosse soar como desculpa. Em vez disso, respondi, eu nunca quis que você se sentisse sozinho. Fui imperfeita, sim. Mas a casa sempre foi um pedaço do que sobrou das nossas vidas. Ele olhou para mim com os olhos molhados, e pela primeira vez vi menos raiva e mais perplexidade. O que me surpreendeu foi a confissão dele, mais tarde, em que disse que pensara vender o imóvel para recomeçar. Havia contas, pressões e um medo palpável do futuro, e naquela ideia de vender, havia também um desejo de cortar laços com um passado que o sufocava. Queria sumir daqui, admitiu. Achei que, se vendesse, eu podia ter um lugar onde ninguém me lembrasse de você ou do meu pai. Escutei e senti como se um punhal atravessasse a última defesa que eu tinha de me justificar. Não era apenas sobre tijolos e teto. Era sobre memória, identidade, a necessidade humana de ter um ponto de referência contra o vento. Na semana seguinte, eu fui ao cartório com Ana. Autenticaram a confissão, pediram peritos. Enquanto o processo caminhava, Pedro começou a frequentar a casa com menos fúria e mais cuidado. Às vezes vinha me ajudar com pequenos consertos, trocar uma lâmpada, consertar uma mesinha que rangia. Era como se, lentamente, fossemos reinando os termos da convivência. Não digo que nos tornamos íntimos de novo. Havia muitas feridas que precisavam de tempo. Mas havia também gestos mínimos, e isso ganhou valor. Num desses dias, ele ficou na varanda segurando minha mão sem falar. Mãe, disse, acho que preciso entender meu pai sem ele ser a desculpa para me afundar. As noites de insônia diminuíram um pouco. Em algumas, ainda me peguei despertando com a sensação de que precisava arrumar a casa, não por necessidade material, mas porque cuidar do lugar era cuidar da minha própria história. Havia um reconhecimento. O que aconteceu não era só sobre quem tinha direito legal, era sobre memória, dignidade e, sobretudo, sobre o direito de cada um de reconstruir seu caminho. A confissão de Ricardo foi uma bomba que revelou, ao mesmo tempo, a sujeira e as verdades que não queríamos ver. E, no meio dessa destruição, cresceu a possibilidade de algo novo, um relacionamento que não fosse regido por mentiras. Uma lição que me marcou foi perceber que justiça legal e justiça emocional não caminham no mesmo ritmo. O juiz pode reconhecer um documento. Isso não cura a alma nem dá garantias de reconciliação. Mas pode, ao menos, permitir que as narrativas se confrontem com fatos. Quando Pedro deixou de me atacar com frases cortantes e começou a perguntar como eu estava, soube que aquela peça do tabuleiro havia mudado de lugar. Ele saiu calado do tribunal, sim, mas voltou, depois, com perguntas e, por vezes, com a vontade de consertar o que havia quebrado. Às vezes, o silêncio fala mais alto que o grito, e neste caso, trouxe a possibilidade de uma conversa mais honesta. Se esta história está mexendo com você, comente se já viveu algo parecido. Eu leio tudo, de verdade, isso ajuda a gente a se sentir menos isolado. Ainda não estamos inteiramente curados, claro. O processo segue, e as provas precisam ser checadas. Mas, depois da leitura da carta no tribunal, aprendi a reconhecer que há feridas que só o tempo e a coragem de encarar a verdade podem sarar. E que, às vezes, o silêncio de quem parte é o primeiro passo para que se revele o que estava escondido. Meses depois da audiência em que o juiz leu a confissão de Ricardo, as coisas não voltaram a ser como antes. E isso não foi bom nem ruim, foi real. O processo de autenticação do documento consumiu semanas. Peritos federais confirmaram a letra e a assinatura,
e a justiça determinou a averiguação de todas as movimentações. Em paralelo, eu e Pedro aprendemos, por tentativa e erro, a conviver com as novas verdades. Houve reconciliações tímidas e discussões que pareciam mais com a tentativa de costurar duas telas diferentes. A verdade jurídica me devolveu o que julgava perdido. A comprovação de que a casa havia sido, sim, conquistada com esforço meu e de minha família materna e que certas transferências tinham sido manipuladas por Ricardo. No entanto, o ganho material não apagou as marcas que a convivência conflitante deixou. Encontrei-me, muitas vezes, sentada na varanda, olhando o IP florescer e pensando que pertencimento é menos sobre chaves e mais sobre quem guarda suas memórias. A casa continuava a render, e eu continuei a estrumar lembranças. As primeiras festas, o dia em que Pedro entrou na escola, minha mãe costurando uma barra enquanto cantava um forró baixinho. Pedro e eu conversamos sobre limites. Ele confessou o que o fez tentar rasgar o que éramos, medo de repetir ciclos, raiva do pai, vergonha das próprias escolhas. Eu ouvi, sem justificar minhas falhas, e disse as minhas verdades também. Que houve momentos em que falhei como mãe, e que o orgulho que eu guardava às vezes foi muro em vez de porto. Essas conversas foram como costurar uma peça delicada. Cada ponto, um ajuste, cada puxadinha, uma tensão a mais. Não foi um concerto perfeito, mas foi trabalho conjunto. A cada dia que passava, eu via menos o Pedro do tribunal e mais o filho que apertava minha mão na escola quando estava nervoso, e isso me deu esperança. Ainda assim, a ferida do uso do nome dele por Ricardo não ficou sem consequências. Pedro teve que lidar com a humilhação de ter sido involuntariamente colocado em um papel que não quis, o de instrumento. Ele procurou terapia, encontrou um grupo de jovens com histórias parecidas e voltou a estudar. Às vezes vinha trazer uma marmita que eu não havia pedido. Outras vezes, saía sem dizer para onde ia. Houveram recaídas. Mas o que aprendi foi que não se mede filiação apenas pelos gestos públicos. Às vezes, o maior trabalho é reaprender a confiar. Ao fechar esse ciclo, percebi que o silêncio que o juiz presenciou naquela sala dizia menos sobre derrota e mais sobre o impacto da verdade. Quando a carta foi lida, Pedro saiu calado porque a mentira que havia sustentado anos de justificativas havia se desfeito. Aquele silêncio foi uma pausa necessária, como quando alguém para de falar para ouvir a própria voz pela primeira vez. E a partir dali, cada um de nós precisou encontrar como falar novamente, agora com menos artifícios. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Se isso tocou algo em você, se inscrever no canal ajuda a trazer mais relatos reais e difíceis como este. E se já passou por algo parecido, deixe nos comentários. Divido minhas respostas porque, acreditar, ler e responder tem sido parte do processo de cura. A lição que quero deixar é simples e dura. Propriedade não é só registro em cartório. É também responsabilidade pela história que protegemos. Defender um teto não é a mesma coisa que proteger a memória de quem somos. Hoje, quando passo pela sala e vejo a janela aberta para o IP, lembro do dia em que Pedro gritou: "Essa casa não é sua", e do silêncio que se seguiu quando o juiz leu o documento. Aquele silêncio não foi o fim. Foi o começo de uma verdade que nos exigiu amadurecer. Nem tudo ficou resolvido, e nem tudo precisa estar perfeito. A casa continua aqui, com seus pisos rangendo, guardando vozes. E eu sigo costurando, não só as roupas que saem da minha máquina, mas as pontes entre meu filho e eu, ponto a ponto, até que possamos, talvez, aprender a habitar a mesma história sem usar o passado como arma.